Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 2 de junho de 2020, são 7 horas da manhã e já estamos aqui ao vivo para mais um Today. Isso, 7 horas da manhã, de segunda a sexta, sempre estamos por aqui. Você vê, a coisa começa cedo, né? Mas que bom que você já está entrando, que bom que você já está aqui comigo, para que a gente possa conversar hoje pela manhã e possamos então trabalhar um pouquinho mais um caso, para que a gente possa ajudar mais uma pessoa. Esse é o nosso propósito, todos os dias pela manhã, conversar com uma pessoa para que a gente possa trazer orientações. E aí, pessoal, vocês têm acompanhado essa questão dos protestos lá nos Estados Unidos? Vocês têm visto que coisa feia que tem acontecido lá? Acho que eles já estão lá com vários dias de protesto e não tem sido fácil não. Diz que ontem, quando foi ter toque de recolher em Nova York, lá a coisa complicou um pouco, hein? Mas vocês viram que em Curitiba também teve protesto, né, contra o racismo? Ou seja, o mundo inteiro está meio em colapso, né? O mundo inteiro está meio complicado a situação. Não está fácil não, viu? E o que preocupa bastante é porque nenhum desses países que estão passando por esses processos aí de protestos, como o Brasil e os Estados Unidos, estão numa situação boa, não é verdade? Estamos aí, atingimos a marca de 30 mil mortos no Brasil, passou de 100 mil mortos nos Estados Unidos. O processo de flexibilização é algo iminente, não vai ter como mais segurar. Aqui em Brasília diz que tudo já está aberto, o pessoal está falando, e o pessoal tem dito que aqui em Brasília até shopping já está funcionando, mas eu que não sou doido de ir para o shopping agora. Na verdade, não é o momento de se expor ainda, é um momento de cautela. Nós estamos, segundo a OMS, ainda antes do pico, nem alcançamos o pico ainda da doença, e isso é preocupante. Já temos 30 mil mortos e nem estamos no pico. Fiquei muito feliz ontem com uma notícia a respeito dessa questão do coronavírus. A Espanha passou o seu primeiro dia desde quando teve a sua primeira morte sem nenhuma morte. E eu achei isso fantástico, muito legal, né? Nós percebemos que o país realmente conseguiu, né, dar uma volta por cima e agora tem, né, lutado para conseguir manter isso. Ontem estava conversando até com um espanhol, né, que mora no Brasil já há muito tempo, faz parte da nossa equipe aqui, e disse que a Espanha tinha passado o primeiro dia sem nenhuma morte. E ele falou, mas também todo mundo já pegou lá, não tem mais para ninguém para transmitir. E eu achei interessante, né? Aqui no Brasil nós estamos longe de todo mundo ter, não é verdade? E se realmente precisar chegar nesse nível para começar a ter queda, a coisa não vai ser boa por aqui, não. Bom, são 7 horas e 3 minutos, bastante pessoas já entraram, algumas já pediram para participar, né? E eu vou escolher uma pessoa aqui para estar participando com a gente hoje. Teve uma pessoa que já bem cedinho, assim que começou, já fez o pedido, dizendo, hoje precisa ser eu. Eu vi que mais uma também fez esse pedido, mas eu vou escolher a que fez o pedido primeiro hoje, tá bom? E aí, amanhã, quem sabe conversamos com essa outra. Deixa eu ver. Eu acho que é a Mércia que eu fiz o convite para poder participar conosco hoje. Não acredito! Eu consegui! Ué, você estava ligadinha assim que eu entrei e já escreveu, hoje precisa ser eu. Mércia, né? Meu celular, meu celular, deixei tocar na hora certinha. Levantei igual uma louca. Ai, Eu ai, tava ai. sonhando. Bom, você levantou feito uma louca. Eu já tô acordado desde as 5 da manhã. Então, para mim, o dia começou mais Nossa! cedo, né? Eu geralmente acordo cedo, né? Hoje eu acordei às 5, ontem foi pior. Ontem foi 4h40, né? Foi mais cedo do que eu gostaria Nossa! também. 5h30 é um horário... Então, eu acordo de madrugada, mas depois eu durmo de novo. Aí eu já levanto umas 8. Não. Mas agora todo dia eu tô levantando cedo.
Eu não consigo ficar na cama até esse horário, Mércia. Para mim é complicado. Eu sou um pequeno dormidor, não Meu tem marido jeito. também não, ele já levantou há muito tempo, que ele tá de quarentena também por minha causa, e tá lá na sala. Pois é, eu também sou Mas, desses de acordar cedo. Até contei outro mas ele dia, dorme cedo. até contei numa outra live, não me lembro, acho que foi à noite, algum dia à noite, que no domingo eu sempre gosto de jogar futebol, né? E eu sempre jogo com os amigos, né? E a minha esposa falava assim: ah, para que acordar cedo no domingo? Fica na cama até mais tarde, não sei o quê, né? Vai lá, fica correndo atrás de homem, não sei o quê. E teve um dia que eu acordei e era bem cedo. Nosso futebol lá começa às 8 horas, então 7h30 a gente já estava no campo, né? E terminou o futebol, voltei, ela estava deitada ainda. Aí eu tomei um banho, ela continuava ainda deitada. Troquei de roupa, coloquei roupa de dormir e deitei do lado dela só para encher o saco, né? E aí dei uma cutucada nela assim, aí ela acordou e falou: que bonito, não foi jogar futebol hoje, né? Eu falei: já voltei. Aí ela ficou. Meu Então, marido esse gosta daí. de correr. Eu também gosto, o meu joelho que não gosta mais. As coisas mudaram. Eu fiz muito tempo de atletismo, né? E o atletismo é muito pesado. Nossa, Mércia, se você for avaliar, a vida do atleta tem que acabar cedo. Não tem como durar. É uma rotina muito pesada, É, muito pesada. Eu, por exemplo, tinha uns treinamentos de segunda a sexta-feira, das 2 da tarde às 6 da tarde. Eram sempre 4 horas de treino, né? E isso era nossa. muito puxado, muito puxado. E é uma alimentação toda certinha, né? A minha não era certinha na época, não. A minha era uma porcaria de alimentação que só atendia a Mesmo. quantidade de calorias. Eu não tinha noção. Na época, eu fazia faculdade de zootecnia e eu brinco que nessa época eu engordava a vaca para morrer. Hoje eu ajudo gente a emagrecer para viver, então mudou, né? Então, Ah, doutor, quando a gente é jovem, a gente faz tanta coisa, né? Eu é, fazia tantas dietas mirabolantes para ser magrinha, magrinha, mas depois tudo passa. não, dieta para emagrecer eu nunca precisei. Eu precisei de dieta de engorda, igual as vacas precisavam, porque para mim isso. Ai, ai. Eu fui criado à base de biotônico Fontoura, Sadol e sei lá mais o que para abrir o apetite. Eu também. Efeito, como diz um amigo meu, é efeito retardado. Não é efeito tardio, é Exatamente. retardado. Mas é isso aí. Vai lá, Messi, conta pra nós então em que eu posso te ajudar hoje. Então, doutor, eu sou meio complicadinha, assim, Não tem sabe? Eu vejo problema, não. Eu gosto de casos assim. testemunhos de todas as pessoas. Às vezes eu fico feliz de, né, as pessoas, assim, ter problemas, mas problemas, assim, que com a mudança a gente consegue resolver. E, no meu caso, eu já tentei resolver algumas coisas com nutricionistas, mas vejo que eles não estão preparados para meus problemas. Eita. Para começar, eu sou transplantada renal há 16 anos. Nossa, ontem eu estava vendo a ficha das pessoas que não foram selecionadas, porque nós fizemos uma outra seleção, né? Eu selecionei algumas e eu vi que uma pessoa era transplantada há 16 anos que toma uma pancada de remédio. É Sou você? eu, Então, sou eu. eu vi sua ficha Eu ontem. fiquei orando Então, ontem a gente para mim ser A gente escolhida. fez isso ontem, as fichas estão até aqui, ó. Aí nós Só selecionamos que minha cinco, internet estava ruim, aí ficava caindo e voltando. Eu não conseguia assistir direito. e aí nós Mas eu selecionamos, vi que só para você estava ter escolhendo noção, outras pessoas, eu não entendia muito bem. E eu o, fui ficando nervosa, acabei desligando, o Gilmar, porque minha internet deu pau aqui. o Gilmar falou para mim assim, ele falou, cara, são 28 dias de desafio. Porque inicialmente, ele falou assim, vamos fazer 21 dias de desafio, né? E aí a gente chama 21 pessoas. Aí ficou 21 pessoas, eu falei, mas Gilmar, 21 dias é muito pouco, são 3 semanas só. Eu preciso de 4 semanas para conseguir ter um bom resultado com essas pessoas. Não, beleza, a gente faz o desafio de 28 dias. Mas ficou 21 pessoas. Aí depois que a gente fez a seleção, ele falou, pô, cara, né, 28 dias podia ser 28 pessoas, né? Eu falei, você podia ter falado isso antes da gente fazer a seleção, né? Agora já foi, né? Aí ele falou, não, mas aí a gente pega mais as outras pessoas, complementa a lista. Eu falei, mas eu já trabalhei às 10 horas, né? Ó, o Gilmar entrou, agora eu posso falar mal dele, né?
E aí falou, não, mas aí a gente disponibiliza às 10 horas, porque eu trabalhei 10 horas já com essas pessoas, né? Toda a metodologia. E eles vão ter agora de metodologia à disposição a partir de hoje, para que a gente disponibilize, né, para essas pessoas. E aí nós fizemos a seleção de outras pessoas ontem. Mas depois eu vi a sua ficha. Falando mal de mim, ele perguntou, não, falando mal, que isso, mano, não falo mal não. E aí nós pegamos as outras fichas, mas eu estava olhando agora de manhã as fichas e eu vi que, eu falei, nossa, essa pessoa aqui precisava de ajuda mesmo, porque fez transplante de rim quando tinha 16 anos. Toma losartana, toma medicação para É, evitar rejeição, né, renal. Conta aí, conta aí. é, Eu vi lá, mas é bom você então, eu contar para todo tomo mundo, que eu já muito conheço um pouco o remédio. seu caso. Já tem a minha lista de remédio aí, né? Tenho. Eu precisava achar a Porque sua são ficha. muitos remédios. Eu não sei se você quer que eu diga todos. Diga porque para as pessoas é importante. Eu tenho depois aqui, eu posso procurar, mestre. Então vamos lá. Eu tomo levotiroxina, esse eu acabei de tomar agora, Isso, esse daí você toma por causa de hipotiroidismo, né? porque eu tive que tirar a tireoide com o tempo de transplante, né? Eu tive nódulos na tireoide e minha tireoide funcionava descontrolada. Uhum. Não tinha como ficar com os nódulos. E aí, para tirar esses nódulos, ia ter que tirar tudo, porque tinha vários nódulos. Mas você sabe E que tirou esse. essa é a melhor opção, porque assim, a pior opção, mestre, é quando você fica com uma tireoide que não presta para produzir quanto você precisa, mas presta para poder te deixar você toda descompensada. Então, se tem que tirar, é melhor a retirada total do Doutor, que mas parcial, viu? eu sofri um bocadinho, tá? Para tirar. Eu imagino. Porque eles mexeram na minha paratireoide. Aí é ruim. E aí, como eu já tenho problema renal, eu tive problemas. Fui parar na UTI, porque tive convulsão, com Uhum. falta de cálcio, eu ficava toda entrevada. Então, isso acontece pelo seguinte: quando você tem problema na tireoide, a tireoide ela é responsável pela produção de dois hormônios, né? Que é o T3 e o T4, que é a triodotironina e a tiroxina. Esses hormônios da tireoide, eles têm uma relação direta com o controle metabólico nosso, né? A parte de metabolismo nossa é muito afetada por esses hormônios da tireoide. Eu estou passando as fichas aqui, ver se eu acho a tua aqui. E quando você mexe na paratireoide, aí é ruim. Por quê? A paratireoide ela é responsável pela produção de um hormônio que chama PTH, ou paratormônio. Paratormônio. Esse PTH, ele é responsável pelo controle de minerais na nossa corrente sanguínea. Então, ele tem muito a ver com a parte da osmolaridade, né? E controla essa questão do cálcio. E veja, o PTH, como ele tem... Achei sua ficha aqui, né? Só, aqui, ó, viu? Falei que Achou? eu tinha passado por ela agora de Eu manhã já. falei, eu não vou apelar muito, não, porque só com minhas medicações ele vai entender. Não, eu vi, ó, as medicações aqui, ó, levotiroxina de 100, omeprazol de 20, a presolina de 50, de 12 em 12, atencina, que aí é para parte de pressão também, né, atenolol, losartana. Que são 4 remédios de manhã de pressão e Pois é. 4 à noite. Então, até que eu gostaria de questionar por que tanto remédio de pressão assim. Porque eu sei, se você foi Doutor, eu transplantada tomava renal... 2 remédios, Uhum. né? Anlodipina e um hidroclorotiazida só porque eu inchava um pouco, né? Como, isso é um problema de todo o renal. Porém, com o tempo foi passando, minha pressão foi subindo mais. E depois que eu tirei a tireoide, subiu mais ainda. Uhum. E aí eu nunca mais consegui controlar minha pressão. E tive que tomar esses 4 remédios para ver se controla. Mesmo assim, minha pressão não controla. Tá, aí a gente precisa correlacionar algumas questões. Veja só, quando você tira a tireoide e você faz o uso do hormônio, ok, tranquilo, sem problema nenhum. A paratireoide você não tirou, ela só foi afetada na época, mas ela continua funcionando. Então, hoje eu tenho que tomar cálcio. Uhum. Eles não sabem, segundo o médico,
Ele tirou uma, duas no máximo, que são quatro, né? Mas como são muito pequenas, eu não consegui saber se elas estão funcionando. É, eu comecei a tomar o calcitriol, né? E mais outro cálcio. Só que com o tempo foi passando, eu estava tendo problema já nos meus ossos, de tanto cálcio que eu estava tomando, Só que veja, que eu estava tomando calcitriol 2 vezes calcitriol de por quanto? dia, de 0,25. Você sabe que E aí eu fiz aquela calci... cintilografia óssea Uhum. e Calcitriol, tava, calcitriol não é cálcio. Calcitriol é a vitamina D. pois é. Pois Calcitriol é é, a porque vitamina é a D. D com o cálcio de 500, não sei o que lá, Uhum. né? Miligramas. Tá, então assim, ó, Miligramas. você usava calcitriol de 25, 0,25? É, de manhã e à noite. Uhum. E tomava o outro cálcio. E aí mais o Porque cálcio de 500 se eu não miligramas. tomasse, eu me entravava todo, eu tinha que parar no hospital várias vezes, porque não controlava nunca, era aquela confusão, assim. E eu moro no interior do interior, mais do interior. Da Não onde? tem hospital, eu tenho que sair daqui para Teixeira de Freitas, não sei se você Bahia. já ouviu falar, Conheço Teixeira de que é Freitas. Já fiz Bahia. palestra em Teixeira de Freitas, depois eu fui na praia de Alcobaça. Alcobaça, pois é, eu moro no município de Nova Viçosa, que também é praia, mas onde eu moro não é praia, é Uhum. município. É muito pequeno aqui. E aí, assim, tudo que a gente tem que resolver é em Teixeira de Freitas, faculdade, fiz lá, tudo lá, né? Conheço. E eu saía daqui toda entrevada para ir para o hospital lá, Uhum. né? E há um ano atrás, só que isso aí foi resolvendo, eu engordei mais ainda, porque eu tenho 13 anos de casada, eu tinha 60 quilos, e aí depois que eu casei, eu fui aumentando outras medicações, aí interferiu toda na minha medicação do rim, aumentou muitos remédios, mais, eu Uhum. tive que reforçar alguns, tive início de rejeição. É, teve que A, aumentar imunossupressores. a Bruna disse que E conhece Nova Viçosa, onde você mora. conhece? Pois é, eu moro pertinho de Nova Viçosa, mas é Poço da Mata. Onde eu moro é divisa com Minas e Espírito Santo. Então, aqui as pessoas nem, assim, tem hora que nem acham que tá na Bahia, porque é uma mistura de gente aqui de tudo quanto é lugar. Eu mesmo sou de São É. Paulo, mas moro aqui desde pequena. Uhum. Então, e aí, o que eu tava falando mesmo? Você estava dizendo É, que aí você foi ganhando peso nesse processo, né? isso, tive o início de rejeição, aí tive que aumentar a medicação. Depois eu tive um mioma no útero. Esse mioma no útero foi ano passado, um mioma fora do útero que foi crescendo muito. Eu tive que retirar. E para me retirar, eu fui para São Paulo, né? Como faço minhas revisões em São Paulo, eu vou a cada 3 meses em São Paulo para fazer revisão. E o mioma eu fui tirar lá no Hospital 9 de Julho, Uhum. porque eu tenho um convênio, mas a parte renal eu faço tudo lá no Hospital do Rim, na Vila Mariana. E aí eu fiquei muito mal, porque com esse tempo todo de medicações, você vê aí que eu tomo antibióticos todos os dias, né? E outros. Prednisona, Os que é um. antibióticos não estavam fazendo efeito em mim. Depois da cirurgia, eu fiz aquela laser, foi um sucesso, porém eu passei muito mal, fiquei 10 dias na UTI por conta dessa cirurgia. E aí fiquei com sonda no nariz, eu fiquei toda cheia de aparelhos, porque eu quase morri.
por conta disso. Até eles organizarem tudo novamente, minha pressão ia 22, assim, ficava a 22 o dia inteiro. Eu não levantava mais, não podia ir no banheiro, não podia fazer nada. Me dava muita diarreia, vômito por causa disso. E aí, com o tempo, se estabilizou e eu voltei para Bahia. E agora eu fico assim, enchei mais um pouquinho. Agora eu tô com 15 quilos a mais. E eu fico doida para emagrecer e ainda não consegui. Tá. Engordo um pouquinho, emagreço um pouquinho, vivo. Tem dia que eu tô inchada, hoje mesmo acho que eu amanheci um pouco inchada, que o meu rosto tá mais inchado. Mas isso é coisa renal e também eu não tenho tireoide, né? Então eu não ligo muito, mas tem Ok. um acúmulozinho aí de água. Beleza. Tem bastante informação. E É, bem que você disse, não é um casinho, né? É um casão, né? É um casão. bem Quanto, grande. Eu era doida para poder participar, fiquei torcendo o tempo inteiro, mas não deu. quando eu estava Mas Deus fazendo, sabe, né? Deus sabe, com certeza. Talvez seja mais beneficiado aqui do que lá. Quando eu estava fazendo a faculdade de nutrição, eu fazia estágio no Hospital Universitário de Maringá. E nós precisávamos escolher um paciente para que a gente pudesse acompanhá-lo e fosse o nosso estudo de caso naquele período, né? E eu peguei então os prontuários e comecei a procurar, né, qual era o paciente que estava na situação mais crítica ali, né? E todo mundo querendo pegar os casos facinhos, né? E eu querendo pegar o pior caso. E o povo falou: "Você é louco, querer pegar o pior caso, né?" Só que, na verdade, o que a gente precisa entender é que, se não tiver desafio na vida, você também não aprende, você não é tirado da zona de conforto e você não vai progredir em conhecimento. Então, eu acredito que muito de quem eu sou hoje como profissional na área de nutrição é esse caso que eu tive que tratar, que realmente era um pipinaço, né? Depois eu conto essa história direitinho para vocês entenderem, mas assim, era um caso bem complicado também. Então eu gosto de casos assim, né, de casos complicados, porque a gente precisa trabalhar várias questões, várias nuances para que a gente possa, né, tentar achar uma solução. Então vamos começar trabalhando por partes aqui, tá? A primeira questão que a gente tem que trabalhar é a questão da paratireoide, que você não sabe se funciona ou não. Bom, como eu disse, a paratireoide ela é responsável pela produção do PTH, que é o paratormônio. Ele é muito importante para nós, para essa regulação da parte de minerais, né? E veja só, se eu tenho, por exemplo, uma desregulação da paratireoide, uma das coisas que acontece é que eu aumento a excreção de minerais via renal. E isso é muito ruim. Por quê? Porque todas as vezes que eu aumento a excreção via renal, eu estou sobrecarregando o rim de trabalho. O rim tem uma unidade dele que é chamada de unidade funcional. É onde realiza todo o processo da separação daquilo que vai ficar e daquilo que vai sair, né? Que é a região dos glomérulos, né? Lá é onde acontece todo o processo da filtração. E nesse caso, eu aumento então a taxa de filtração glomerular quando eu tenho uma desregulação da paratireoide. Então, eu sobrecarrego o rim. E é algo que você até escreveu aqui na sua ficha também, ó. Quero uma mudança de vida e preciso que meu rim dure mais tempo, né? Não quero voltar para hemodiálise. Então, você já fez hemodiálise, você não contou isso para nós, mas eu já sabia porque eu já tinha lido sua ficha. E travou para ela. Voltou. E aí, nesse É que eu caso, troquei Mércia, minha internet aqui porque travou. não, tudo bem, não tem problema. E aí, nesse caso, então, você precisa realmente fazer de tudo para não sobrecarregar a sua função renal. E uma das coisas que realmente me chama a atenção é a questão da paratireoide. Eu acho que você tinha que investigar um pouco mais, tinha que procurar fazer mais exames e descobrir se você tem produzido esse PTH, que é o paratormônio, na quantidade correta. Porque essa é uma das coisas que vai gerar já uma sobrecarga renal para você, tá? Esse é um ponto importante. Outra coisa que você precisa conhecer muito bem é como que está a sua taxa de filtração glomerular. Não sei se os médicos que te atenderam lá em São Paulo, quando você fez o transplante renal, se eles ensinaram para você que existe uma calculadora que você pode baixar em um aplicativo para você fazer esse cálculo. Não? Então, assim, ó, Não, essa parte não. tenha. Eles falam mais ou menos quanto que o meu rim está funcionando devido aos exames que eu faço
sempre, Uhum. Porque quando né? você faz os exames, né, ele consegue ter uma boa noção, mas em casa mesmo você pode ter uma noção quando você faz o uso dessa calculadora. Uma calculadora que a gente joga as informações que você tem no exame e descobre como é que está a sua taxa de filtração glomerular, para você ter uma noção de como seu rim tem funcionado. Isso é importante, porque você disse que tem retenção de líquido. E retenção de líquido Tem. mostra que o seu rim, né, não está tendo a competência necessária para eliminar toda a quantidade de água que você precisaria eliminar. Quando você tem um aumento da pressão também, isso pode ser a causa da sua retenção de líquido. Então, nem sempre a retenção de líquido tem a ver com a questão renal. Pode ser que tenha a ver com a questão da pressão. Mas tomando essa quantidade de medicação aqui para manter a pressão, obviamente, você está tentando manter o nível normal da pressão sanguínea, só que o que acontece? Quando você tem um aumento da pressão e a medicação entra para fazer o controle, geralmente você tem extravasamento de líquido. O que quer dizer isso? Eu aumento a taxa de filtração dos rins e por isso é muito importante você manter a sua pressão normal, que isso é o que mais vai sobrecarregar o teu rim, é o aumento da pressão sanguínea. Isso você precisa controlar muito bem. Todas as pessoas que são hipertensas, elas já têm uma sobrecarga de trabalho da função renal. E nesse caso, você tem que cuidar realmente muito da pressão. Por isso que você toma essa pancada de medicamento para controle da pressão. Porque se aumentar a pressão, o rim começa a entrar em processo de falência de novo. Então, isso daí é a parte mais importante de todo o processo, é o controle da sua pressão. E aí eu quero destacar algumas questões sobre isso. Mas quando você tem esse aumento da pressão sanguínea, você sobrecarrega a função renal. Só que o teu vaso sanguíneo ele tem uma luz, né? Ou seja, ele tem ali uma capacidade que gera uma certa elasticidade e depois ele volta. Quando você tem um aumento da pressão sanguínea, o que que acontece? Você aumenta a pressão que o sangue exerce no vaso sanguíneo. E isso favorece o extravasamento de líquido. Você tem perda de água do sangue para uma região que a gente chama de região intersticial. O que quer dizer isso? Entre os tecidos, entre o seu vaso sanguíneo e entre o tecido. Você começa a gerar, então, acúmulo de água. Você começa a gerar acúmulo de água, edema. Edema. O que evitaria isso? O uso, por exemplo, de uma medicação que forçasse essa água não ir para a região dos intestinos, voltar para o sangue para ser eliminada. Só que isso não seria bom. E é o caso, por exemplo, da hidroclorotiazida que você citou. Porque o que a hidroclorotiazida vai fazer? Ela vai aumentar a sua taxa de filtração glomerular. Isso quer dizer que você vai sobrecarregar mais o teu rim. Então, eu não vejo como a melhor opção para você controlar o edema você fazer um uso, né, de um diurético, porque esse diurético vai sobrecarregar a função renal. Qual que é a melhor forma, então, de nós tentarmos evitar a formação desses edemas? Ganho de massa magra. Quando você aumenta o músculo, você consegue, então, gerar uma pressão diferente sobre o vaso sanguíneo e evita essas formações de edema. Isso vai te ajudar bastante. Então, trabalhar para que você faça atividade física e tenha um aumento de massa magra. Isso é uma coisa que vai te ajudar bastante a evitar a formação dos edemas, tá? E quando você aumentar a massa magra, isso vai te ajudar também no processo de emagrecimento que você precisa agora. Afinal de contas, você está acima do peso, só que a gente não sabe quanto que é de gordura e quanto que é de água que você tem retido também. Então, esse é um aspecto importante. Nem todo peso, né, que você É mensura na verdade. balança. Porque eu, assim, às vezes eu peso 75 quilos de manhã. Não, 73,5 de manhã. Aí chega à noite, eu tô com 75,5, Pois é. né? Assim, 2 quilos de manhã para noite. Eu acho que muita parte é água também, né? Acaba Porque retendo. geralmente à noite eu tô mais inchada. Sim, no final do dia geralmente acontece isso, né? Porque a gente fica muito tempo na posição, né, ereta ou É, sentado. e agora também, né, com o tempo também do transplante, eu sinto que às vezes eu demoro mais para fazer xixi. No dia que eu tenho que limpar minha casa, agora eu não tô podendo ter ninguém aqui, que eu tô totalmente presa dentro de casa. Eu não posso sair para nada, meu problema é muito sério, então tá tendo casos na cidade, então eu fico muito presa, que nem hospital direito tem, então a gente fica presa. E eu tenho que limpar a casa. No dia que eu tenho que fazer muitas atividades, né, do meu serviço aqui, eu quase não consigo ir no banheiro. Eu Uhum. sento para fazer xixi, eu fico meditando, tentando
ligo a torneira para ver se sai xixi. Parece que fica tudo preso ali. E olha que eu tenho que beber água, né? Isso é uma coisa que eu saí do hospital no dia que eu transplantei, eu nem sentia sede. Antes, na hemodiálise, eu fiquei 5 meses fazendo hemodiálise. Eu só pensava em água, mais nada. Eu só queria beber água. E eu não podia. Quando eu Geralmente dão transplantei, gelo para chupar, né? é só gelinho, mas eu bebi água escondido. Assim, na hora que eu sentava na máquina, eu fiz na Lapa a hemodiálise. Na hora que eu sentava na Lapa, né, no hospital, para fazer a hemodiálise, eu tomava uma garrafinha daquela de 500 ml de água todinha. Eu falei, eu vou Ai, tirar mesmo, né? São 4 horas numa máquina, eu vou perder 4, 5 quilos, então eu vou beber minha água, porque eu não aguento mais. é. Mas às vezes eu passava muito mal na hemodiálise. E aí minha mãe doou o rim para mim. E só que agora eu bebo a água e às vezes demora para fazer xixi, ou quando eu deito, eu tenho que deitar, ficar deitadinha tarde. Aí eu vou tendo mais vontade de fazer xixi, que eu vou bebendo água, levanto, faço xixi, volto e deito. E Aí parece hoje, que o rim funciona melhor quando eu tô deitada. uhum. E hoje ainda, Messia, você não pode ainda beber a quantidade de água que você quer, né? Você tem que respeitar os seus rins, tem que verificar muito bem essa taxa da filtração glomerular, porque a sobrecarga de água vai gerar uma sobrecarga de trabalho aos rins e um aumento da pressão, que são as duas Pois coisas que é, nós não isso que eu queremos. nunca entendi. Porque o meu nefrologista fala assim: Mércia, você tem que beber muita água, porque sua creatinina está muito alta. Tá? Já chegou a 3,6. Então, o que ele está querendo, então, é o seguinte: se a creatinina está alta, ele está querendo que você beba muita água para que você elimine creatinina via renal. Só que eu preciso respeitar uma quantidade de água que você bebe baseado em quanto os seus rins têm conseguido fazer de filtração glomerular. Então, esse aspecto é importante, né? Nós temos que considerar que, quando nós comemos, nós já estamos ingerindo água. Então, tem muitos alimentos que a gente come que é suculento. Esses alimentos suculentos, eles têm já uma quantidade de água. Além disso, você tem a água que você ainda bebe. Ou seja, a sobrecarga de água não é interessante. Por quê? Você pode sobrecarregar o trabalho dos rins. Então, você tem que saber, meu rim está funcionando como? Ele está quanto de taxa de filtração glomerular? Para que você possa ter uma noção. Eu Isso, acho que eu faço esse exame. Eu vou tentar ver se eu acho aqui muito rápido, mas você pode ir falando. tá. Uma coisa que eu quero que você faça é o seguinte: eu quero que você ingira uma quantidade de água controlada durante o dia, que você saiba exatamente quanto você ingeriu de água. E vou querer que você, durante 24 horas, saiba então quanto você ingeriu de água e quanto que você urinou. Quanto que você urinou. Então você vai coletar a urina de 24 horas também e vai medir essa urina para saber quanto que você eliminou daquela água que você ingeriu, tá? Esse é um aspecto Ah, muito entendi. importante. Por quê? O que que você tem que entender? Toda água que entra precisa sair, não é verdade? Toda água que entra Sim. precisa sair, porque a água que entra e não sai, ela vai para onde? Ela vai para onde? Ela vai para os tecidos, ou Vai pro seja, sangue, né? vai para o sangue e depois para os tecidos, lá para o espaço intersticial. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter edema, vou ter edema. Então, no teu caso, é muito interessante você analisar assim, eu bebi 2 litros de água e eu eliminei 1,5 litro em 24 horas através do xixi. Então, você vai ter que coletar o xixi de 24 horas para que você faça essa conta e tenha mais ou menos uma noção de como que os teus rins estão funcionando. Então, isso é uma Ah, coisa bem entendi. Eu interessante. pensei que era por um exame e pela taxa da creatinina, que geralmente os meus médicos calculam pela base da creatinina e pela base da filtração do meu rim. Porque, assim, Aí que quando eu, a eu, eu gente faço a de creatinina e da filtração do ritmo glomerular. isso, exatamente. Eu faço sempre no Hospital do Rim. Esses dois eles são muito importantes, eles são valores realmente importantes. A ureia também é importante, tem outras coisas que a gente leva em consideração quando a gente tem alguém que é transplantado ou tem problema de insuficiência renal ou glomerulonefrite, né? E você sabe que assim, Eu sempre faço, é. o paciente mais difícil para tratar que existe na face da Terra é o paciente com problema renal, né? Esse é o que mais dá trabalho, né? Doutor, olha, é tão complicado. Cada ano que passa complica tanto a situação
Tem dia que eu vou ao hospital a cada 3 meses. Só que tem vezes que, quando dá algum problema, eu tenho que voltar a um mês, a cada um mês. Eu fiquei um ano indo uma vez por mês para São Paulo por causa disso. Uhum. Então eu sei bem Tá. Daqui a pouco a o que gente vai, que. daqui a pouco a gente vai entrar num outro aspecto importante aqui também, mas isso daí tem que fazer. Exame é a única forma de você fazer o check-up, né? Se os seus rins estão funcionando ou não. Então veja só, É. essa questão de você fazer esse teste de 24 horas, você vai medir, na verdade, a diurese, quanto que você está urinando, né? Que isso é uma coisa importante para Uhum. você fazer. Eu fazia sempre, agora que tem um tempo que eu não E faço. quando a gente vai fazer, por exemplo, a análise de quanto que a gente precisa beber de água por dia, a gente usa a seguinte conta. Para mulheres, a gente multiplica o peso dela por 35, para homens, a gente multiplica o peso por 30. Eu não colocaria 35 para você nesse momento, justamente para não te dar uma quantidade de água talvez maior que seu rim possa suportar. Então, eu faria a conta talvez utilizando aí uns 30 ml para cada quilo de peso. Para que você tenha uma noção, hoje são 75 quilos. Eu não vou fazer com 70, 75, vou fazer com 70, porque você tem bastante edema. Então, vamos imaginar que você precisa aí por volta de 2 litros e 100 de água por dia, tá? Então, faça esse teste. É, eu não bebo 2 litros e 100, assim, completos, não. Uhum, Ultimamente eu tô conseguindo beber 1 litro, litro e meio de água, né? uhum. Eu tenho as frutas, a alimentação também. Mas com esses dias de ficar em casa direto, sem poder sair, eu tô bebendo menos água. Porque eu fico mais deitada, eu tô fazendo poucos exercícios, não tô fazendo caminhada. Então, eu tô bebendo assim, mais ou menos 1,5 litro de água Uhum, certinho. tá. Mas às vezes tomo outras coisinhas para poder ir complementando, entendeu? Você sabe que outra coisa que a gente pode usar como um substituto parcial da água são os chás, mas não são qualquer chás que se encaixam nessa categoria. E ainda tem que levar em consideração a questão de como que eu estou adoçando esse chá. Porque assim, ó, Chá eu tomo sem açúcar numa boa, porque eu gosto, já acostumei, eu e minha mãe, a gente só toma chá sem legal. açúcar. Isso não é problema para E mim. o chá, então, ele pode entrar como esse substituto parcial da água, Mércia. E, no Hum, caso, a gente só precisa lembrar que não pode ser chás que contenham estimulante, porque o chá que contém estimulante, ele vai gerar uma sobrecarga de trabalho aos rins e ainda vai gerar um aumento de pressão. Vai gerar um aumento de pressão, isso é um problema. Agora, olha só uma informação importante. Nós precisamos, então, lembra que eu falei que o maior foco nosso hoje é a questão do controle da pressão sanguínea, né? Então, deixa eu destacar para você algumas coisas, Mercy, que você precisa focar realmente para ter o controle da pressão sanguínea. Primeiro, redução de peso. Então, é muito importante a gente levar em consideração o teu padrão de alimentação. E, óbvio, você não pode comer qualquer coisa também. Nós vamos destacar aqui alimentos que sobrecarregam a função renal, que já você não deve fazer parte do seu cardápio, e se fizer, deve sair. Aí você tem que observar muito a questão da alimentação. Outra coisa muito importante é a questão do sono. Porque o sono, que tá sendo péssimo, doutor. isso é um problema. Por quê? Porque durante o sono, você tem dois tempos, né, que a gente divide o sono. O primeiro tempo de sono é chamado de sono de regeneração. E o segundo tempo é o sono da memorização. O sono da regeneração, ele começa às 21 horas e 30 minutos e vai até às 2 horas da manhã. Isso é muito importante para você pelo seguinte: a taxa de cortisol, que é o hormônio do estresse, que todos nós precisamos desse hormônio de estresse, ele é fundamental para a vida, ele que te acorda, faz você tomar decisões ali de fuga ou luta. Então, o cortisol ele é importante. Só que quando eu durmo, eu tenho a possibilidade de reduzir esse cortisol das 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã. Então, esse é o horário que a gente consegue controlar o cortisol. E por que é importante controlar o cortisol? Porque o cortisol alto, ele gera uma condição onde você gera uma vasoconstrição periférica. O que quer dizer isso? Vai chegar menos sangue na periferia. Aí você tende a ficar com as mãos geladas e os pés gelados. Se a mão e o pé estão gelados, quer dizer que esse sangue que deveria estar indo para as mãos e para os pés estão onde? Eles estão na região do abdômen, na região do tórax e na região do crânio. Ou seja, eu concentrei o meu volume de sangue nessas três regiões. Concentrando meu volume de sangue nessas três regiões, o que isso gera em mim? Aumento da pressão sanguínea.
Então, o sono para você é algo muito importante para que você consiga realmente manter o teu nível de pressão mais adequado. E, obviamente, cuidar do seu padrão emocional, porque o padrão emocional também gera uma piora da quantidade de cortisol. Então, veja, é um caso muito complexo. Eu vou te dar várias orientações aqui, mas o ideal é que eu te acompanhasse por um bom tempo, né? Só 28 dias também, se você entrasse ali, seria pouco. Mas pelo menos eu vou te dar várias orientações para você ficar ligada nesses aspectos e falar, isso eu faço. Não, isso eu não faço. Eu tenho que me observar, eu tenho que me dedicar agora um pouco mais de tempo para essas questões. Outra coisa importante, então, como eu disse para você, é a questão da atividade física. Porque a atividade física, ela gera várias questões importantes para o controle da pressão sanguínea. Veja, eu vou gerar endorfina. A endorfina, ela causa relaxamento no meu organismo. E Vou esse começar a anotar aqui. isso vai ficar gravado. Depois você assiste quantas vezes você quiser e faz as anotações, Verdade. né? Não tem problema agora. Fica com foco aqui comigo. É como eu sempre fui um bom aluno, viu? Porque minha mãe, eu estudava no colégio que minha mãe dava aula, eu tinha que ser um bom aluno. Então, assim, uma coisa que fez muita diferença para mim era o seguinte: prestar muita atenção no que o professor estava falando e depois revisar aquele conteúdo que ele havia dado em sala de aula. Então, você presta atenção no Depois teu eu assisto professor agora novamente. e depois você vai fazer essa revisão. E olha só, presta atenção para você ver, olha que negócio bacana esse do exercício físico, ó. O exercício físico, ele gera endorfina. Endorfina traz relaxamento para o nosso organismo, não é? Quando a gente termina uma sessão de exercício físico, a gente não está relaxado. Isso não até ajuda a gente a dormir depois, porque traz um grau de Bom, eu fico relaxamento. exausta, né? Me dá sono na hora. Então, isso, ó, dá sono. Olha só que interessante. Se está dando sono é porque você trouxe um grau de relaxamento para o organismo. E eu preciso que você tenha esse grau de relaxamento atingindo também a sua malha de circulação sanguínea, ou seja, as suas artérias. Eu preciso fazer com que as artérias aumentem a sua elasticidade, que elas tenham essa condição de relaxamento melhor. Por quê? Porque se ela tiver uma melhor condição de relaxamento, ela não for resistente, ela conseguir fazer esse relaxamento, isso vai fazer com que você tenha um controle da pressão sanguínea. Muitas pessoas hoje têm dificuldade de controlar a pressão sanguínea porque não fazem atividade física e a musculatura da artéria não tem esse grau de relaxamento que precisa, entendeu? Então isso é muito importante e muito interessante. Outra coisa que o exercício faz para nós é aumentar a taxa metabólica, ou seja, ele vai te ajudar a controlar o seu peso de uma forma melhor. Muito importante para você também. Outra coisa que o exercício traz de benefício é que ele gera tônus na musculatura. Ou seja, a tua musculatura ela aumenta a força, ela tem mais competência. Isso faz com que o seu vaso sanguíneo tenha a sua capacidade de expansão, mas a musculatura ajuda ele voltar também para o seu nível de normalidade, fazendo com que você mantenha o nível da pressão sanguínea normal. Então, o exercício ajuda no controle da pressão sanguínea. E o exercício ainda te gera um estímulo para você conseguir dormir melhor. Então, veja quantos benefícios o exercício traz. Isso é bacana, isso é muito legal para nós. Outro aspecto muito importante, como eu estou falando da questão do relaxamento, isso aqui é fundamental para você. Veja, você já ouviu falar de um hormônio chamado ocitocina? Já ouvi você falar. Então, assim, ó, quando, por exemplo, eu fazia zootecnia, eu tive que estudar muito ocitocina, principalmente quando a gente ia tirar leite de vaca. Por que tirar leite de vaca? Porque quando o bezerro suga, né, a teta da vaca, ele já gera o estímulo para a liberação da ocitocina. Isso acontece com todas as mulheres que foram mães quando amamentaram os seus filhos. No momento que a criança coloca a boca, né, no seio da mãe e faz o processo da sucção, estimula a liberação da ocitocina, tá? Quando a gente, por exemplo, lá na vaca, né, tinha que fazer a extração do leite dela, mas não tinha o bezerro para sugar, era através, né, de uma ordenhadeira mecânica, muitas vezes, essas vacas elas tinham uma dificuldade no início da secreção do leite. Porque assim, ó, a maioria do leite ele não fica armazenado no teto da vaca, fica armazenado nos alvéolos mamários. Para que ocorra a liberação do leite que está nos alvéolos mamários para a região ali da teta da vaca, para que a gente encaixe a ordenhadeira mecânica e faça a sucção e tenha a ejeção do leite, é necessário que a vaca libere a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que traz relaxamento, é o hormônio do amor, é o hormônio da confiança. Então, esse hormônio,
ele é liberado em nós e gera esse processo de relaxamento, que é algo extremamente importante para você, porque se eu conseguir manter uma liberação de ocitocina correta, eu vou fazer com que o vaso sanguíneo também tenha essa capacidade de elasticidade melhor, porque gera relaxamento, né, do vaso sanguíneo, que é uma musculatura também. Então, isso é muito importante. Como é que eu gero ocitocina? É o hormônio do amor. Então, se é o hormônio do amor, você sabe que você vai ter que fazer exercício com o teu marido, né? E pode ser entre quatro paredes, né? Luz acesa ou apagada, aí você decide, não importa. Mas é muito importante porque nesse momento você tem uma liberação de ocitocina. Só que algo que libera muita ocitocina é o toque. É o toque, é o abraço, é o carinho, é uma massagem, né? É a questão da confiança, né? Então, tudo isso faz com que você tenha a liberação de ocitocina. Então, você bate um papo com o maridão lá e fala assim, meu bem, comprei aqui um cremezinho, ó, você vai passar esse creme agora nas minhas costas, vai passar esse creme nas minhas pernas, né? Vai fazer uma massagem nos meus pés, porque meu nutricionista disse que isso ajuda a liberar a ocitocina e vai ajudar a controlar melhor a minha pressão sanguínea para que o meu rim dure mais tempo, né? Então, você Ah, vou falar. vai ganhar massagem. Isso vai ajudar a estimular a produção da ocitocina. E o ambiente de confiança ele é muito importante também para manter a produção da ocitocina. Isso é muito legal e vai te ajudar bastante esse hormônio do amor. E aí, aquelas práticas lá que eu já citei também, né? Pode usar e abusar dessas práticas mais vezes na semana, porque também estimula bastante, né, a liberação de ocitocina. Isso é algo importante para o controle da pressão sanguínea também, essa relação amorosa do marido e mulher, tá? Outra coisa que eu quero destacar com relação ao controle da pressão, então veja, já falei bastante coisa, né? Mas essa daqui também é muito importante, porque essa não tem só a ver com a questão da pressão, mas tem a ver com a questão dos rins, que é justamente o consumo de sódio. E isso eu acho que você já deve cuidar, né, Messi? É, eu tento, eu Hum, tento, eu tento. Às vezes eu escorrego um pouquinho, quando eu tô muito nervosa, aí eu escorrego um pouquinho, porque hum. meu marido é igual criança, assim, ele come tudo quanto é besteira, né? Ele gosta de correr, mas ele come muita besteira, ele é igual criança, adora batata, essas coisas bem salgadas, salsicha, Al- é... Alguém perguntou aqui, Messi, assim, e quem não tem marido? Eu falei, eita, aí fica difícil. peito de peru, essas coisas ainda tem na minha casa. Eu evito comer, mas quando eu tô assim muito estressada, eu vou lá e como. Messi do céu. Eu tô deixando de comer a carne, Tá, sabe? mas o problema em si não é nem a carne, Messi. É o sódio presente na hora de você preparar essa carne. Os Pois embutidos que é. você citou, pelo amor de Deus, Messi. Isso daí talvez Minha, seja. minha comida é bem mais fria de sal. Eu tento, Não. tento. O pessoal aqui às vezes reclama porque tá com pouco sal a comida, Messi, mas não. às vezes eu escorrego. Messi, ó, Eu vou veja. admitir. Não, 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 não. Quando eu tô o pé da vida, eu saio destruindo tudo. Você vai admitir, mas eu não vou admitir. Eu, eu não vou. Eu não posso admitir isso não, mestre. Porque, veja, você está pedindo ajuda para mim e é assim, ó, eu sou bom em ser ruim, mestre. Quando eu tenho que falar, eu falo. Então, Tá escuta, certo. escuta bem, preste atenção, né? Depois eu vou contar histórias de como que eu já fui mal com os meus pacientes, mas deu certo, né? Porque precisa tirar a pessoa da zona de conforto. Mestre, olha Sim, só. Quando você tem o sal presente em grande concentração na tua alimentação, você precisa lembrar qual que é a principal característica do sal. Então vamos lá. Você vai saber qual é a principal característica do sal. Quando eu tenho, por exemplo, uma carne e eu não quero que essa carne estrague e eu não tenho geladeira para guardar, eu faço duas coisas com a carne que vai aumentar o tempo de conservação dela. Quais são as duas coisas que eu vou fazer para aumentar o tempo de conservação da carne? aqui na Bahia eu sempre faço a carne de sol, que é colocar o Hum, sal grosso, né? Deixar ali um pouco de molho, depois eu dou uma escorridinha nela. Eu sempre faço essa carne que meu marido adora. então É veja. sal, muito sal. Sal e sol, na verdade. Eu tenho a carne de É, sol e tenho essa carne que foi desidratada com sal. Então, olha, o que que o sal gera? Desidratação na carne. é Se ele está verdade. gerando desidratação na carne, eu preciso pensar o seguinte: ok,
Quando o sal entra para a minha corrente sanguínea, ele faz o quê então? Ele puxa a água. Ele puxa a água. No caso, quando eu aumento a quantidade de sódio circulando na corrente sanguínea, isso faz com que você aumente o seu volume de sangue. Você leva a um quadro de hipervolemia. Hipervolemia, sobrecarga renal e edema. Sobrecarga renal e edema. Porque o sal tem essa característica que a gente chama de ser higroscópico. Higroscópico quer dizer que puxa água, retém água. Então, esse aspecto, ele é muito importante, não só para o controle da sua pressão, que gera sobrecarga de trabalho aos rins, mas o próprio sal já vai gerar trabalho demasiado para os rins por causa do aumento do volume de sangue. Então, esse aspecto é muito importante e a senhorita agora vai ter que rever isso. Vai ter que ter mais juízo com relação a isso que está faltando. É juízo para você, Vou Messi, parar. nesse aspecto. É doideira. Não é todo dia, Não, assim, não, é não. só às vezes, como diz Então, o aí lixo que alguns você falam. tenta se matar só de vez em quando, então, né? Com sal. Tá bom, Sim, ok. Ô, Messi, olha, eu vou ler aqui uma frase que você escreveu. Quero uma mudança de vida. Hum, quero, mudança, né, Messi? eu Mudança. preciso. E ainda falou, e preciso que meu rim dure mais tempo, porque não quero voltar para hemodiálise. Messi, presta atenção. Você sabe o que é uma hemodiálise? Você sabe o sofrimento que é fazer hemodiálise. Isso é Sei. terrível. E outra coisa, pessoas que fazem hemodiálise, a expectativa média de vida quando você fica na hemodiálise e não faz o transplante são de 10 anos. São de 10 É anos. Você verdade. fez por quanto tempo hemodiálise? Eu fiz 5 meses, mas Então, eu já vi pessoas morrendo na minha frente, você assim, fez cinco, fazendo hemodiálise. fez 5 meses. Então, isso quer dizer que você ainda tem por volta de 9 anos e meio ainda para voltar para a hemodiálise de expectativa de vida, se você voltar. Teu organismo não aguenta, Messia. Não passa de 10 Não. anos. São raros os casos. Eu vi na Eu já literatura um saí caso, surda e sem fala da máquina. eu vi, Messia, um caso citado na literatura de uma pessoa que durou 17 anos fazendo hemodiálise. Não é comum. São casos raríssimos. Geralmente é 10. Quando chega a 15 é muito. 17, então, é Guinness, né? Vai para o livro dos recordes, quase. Então, assim, é preocupante essa situação. Então, cuidado com o sal. Isso é assustador, isso que você contou, que de vez em quando você enfia o pé na jaca aí. Você não pode nem encostar o pé na jaca, É. quanto mais enfiar. Então, cuidado. Isso é Por perigoso. exemplo, uma pizza, né? Eu como a pizza. Você tem que cuidar, Messia, porque essas coisas são muito chegadas no sódio. Muito chegadas no sódio. Agora, para a gente fechar, porque eu tenho mais 8 minutos só, eu preciso conversar. Eu preciso conversar contigo outra questão aqui que é muito importante, Messi. Vegetais ricos em. Você sabe? Ricos em quê? Quais são os minerais que sobrecarregam a função renal? Vamos ver. Em vegetais, Não te falaram em isso. potássio. Em Potássio. potássio? Potássio. Sim, que Eu tenho mais? problema com potássio, né? Eu sei. Que mais? Além do potássio. Fósforo. Por exemplo, água de coco, eu Hum. passo mal quando eu tomo. De jeito nenhum. Então você não pode. Então esse daí, Então não tomo mais. os vegetais verde escuro, Messi, são os maiores venenos dentro da alimentação, junto Mas com o sódio doutor, para você. olha a minha anemia. Eu vi. Por isso você não pode fazer a sua correção através de vegetal verde escuro. Eu vi que você colocou aqui anemia para mim, você colocou na ficha. Eu tento até aquele arapinobre lá, que eu odeio aquele Ora, ora pro nobis. orapronobre. Eu digo Tento que a comer ora pro aquilo. nobis é a verdura mais crente que tem, porque ela ora por nós, né? Ela ora por nós, mas que ela é ruim é. Mas assim, ó, Eu como a pulsa assim um pouquinho, não, porque por causa Messi, da minha anemia, que nunca cura, a doutor. sua anemia. Agora eu não tô tomando ferro porque eu não posso ir no hospital. E aí a anemia aumentou. Eu Então, tô mas com assim, Messi, hemoglobina de o 8,5. único jeito de você resolver o teu problema de anemia não vai ser comendo vegetal verde escuro, porque senão você vai resolver o seu problema de anemia e pelo menos você vai morrer sem anemia. Olha que coisa boa, né? Vai morrer sem anemia. Não, não é isso que a gente quer, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ó, vegetal verde escuro, mesmo que seja fonte de ferro, né, ele vai ferrar a tua vida e não corrigir tua anemia nesse aspecto. Então, cuidado, cuidado, Messi. Não vá me tomar suco verde, não vá me comer couve, não coma rúcula, escarola, E eu tento, ora tá? pronobis. Não.
não. Esses alimentos para você vão gerar uma sobrecarga de trabalho renal muito grande pela quantidade de potássio e pela quantidade de fósforo O que eles brócolis contêm. também? Também, também. Você tem que usar, você até pode usar da família do brócolis, mas tem que ser o repolho, tem que ser a couve, couve não, é couve-flor, couve-flor. Esse você pode usar. Ó, tem uma, Mas não influencia na tireoide? não, porque você não tem mais Porque a alguns tireoide. falam que Não, não não. é um, Mas para um quem, bom. não, para quem tem tireoide, para quem tem Uhum. tireoide, se você consumir muito repolho, você pode desregular, trazendo o trabalho da tireoide para menos, produzindo menos tiroxina e triodotironina. Você não tem tireoide. Todo o seu hormônio da tireoide já vem é a levotiroxina que você usa? É, É. levotiroxina A de 100. soja, por exemplo, eu diminui muito por causa da tireoide. Então, mas Então, você não precisa eu se fico sem preocupar. saber o que, Não, o que eu como, assim, para sua entendeu? tireoide, você não precisa se preocupar, Messi, porque sua tireoide já não existe. Então, agora, todo o hormônio que você precisa da tireoide já vem da medicação. Então, você não precisa se preocupar com a alimentação, porque isso não vai afetar. Não vai afetar o funcionamento desse hormônio, tá? Então, esse é um aspecto importante. Porque quando eu consumo muita soja, quando eu consumo muito repolho, isso diminui a atividade da tireoide. Como você não tem atividade nenhuma na tireoide, não tem nem tireoide mais, então a medicação cumpre o papel. Mas você pode comer, então, a couve-flor, você pode comer o repolho sem problema nenhum. Tem uma outra verdura aqui, ó, que você não pode comer de jeito nenhum, que é a minha verdura predileta, porque a maioria dos meus amigos eram japoneses, né? Eu vivia na casa desses meus amigos japoneses, né? E você não pode comer de jeito nenhum essa verdura. Você sabe qual verdura que é essa ou não? Não. É uma verdura que ela é meio branca, Pepino? meio esverdeada, não. E a gente, por exemplo, usa muito na culinária japonesa, principalmente quando vai fazer, né, a, o yakisoba, vai fazer yakisoba. Então, yakisoba, por exemplo, é uma coisa que você também teria que tomar muito cuidado para comer, né? Porque é cheio de Que eu shoyu, amo, né? amo de paixão. Cheio de shoyu, né? E aí você tem que tomar cuidado. Então, veja, tem determinados alimentos que você não pode. Esse que eu estou citando, ele é rico em sódio, ele nem é rico no potássio e também nem é rico, assim, no fósforo, que são coisas que sobrecarregam bastante, né, a questão do funcionamento renal. Mas vamos avaliar aqui primeiro, ó. Yakisoba, não rola não para você, tá? Veja, o que sobrecarrega a função renal são esses três minerais: sódio, potássio e fósforo, encontrado em grandes concentrações em alimentos embutidos, porque aí é rico em sódio. Caldos, né, que você compre industrializados, você não deve comer de jeito nenhum. Ah, alguém falou aqui, ó. A hortaliça. Eu ainda não ia falar não para ver se você descobria. A selga. Falaram já, agora já estragou aqui. Eu ia deixar para falar no finalzinho, mas tá bom. Já contaram, né? A A selga. selga que eu nem como, não. Nossa, eu amo a selga, é a que eu mais gosto. Mas já contaram, ô, Ah, não. seus estraga-prazer. Tô brincando, pode falar assim. Participe conosco. E aí, no caso, você tem os vegetais verdes escuros, que não deve fazer. Ah, eu estava no caldo de legume aqui, ó. Caldo de legume, caldo de carne, esse tipo de coisa. Mestre, fuja disso. Tempero pronto é uma desgraça na vida de pessoas que têm problema renal, que têm problema de pressão. Fuja disso, tem que usar o tempero mais natural possível, tá? Tempero mais natural possível. Aí você precisa, então, fugir dos vegetais verdes escuros, porque eles vão ser ricos. Né? Foi mal, pessoa dizendo aqui, não, tá, pode falar, Lucimara, não tem problema nenhum. Foi você e outra pessoa que falou aqui ainda, quer ver? Foi você e foi a V. Dione, a V. Dione que falou aqui, ó. E aí você precisa fugir dos vegetais verdes escuros pela concentração do potássio e pela concentração de potássio e fósforo que eles têm e cuidar muito com a selga, porque aí a selga também é rica em sódio. Então ela tem bastante sódio, já é um alimento que tem muito sódio. Então esses alimentos não podem fazer parte do teu cardápio, tá? Isso são aspectos muito importantes que você precisa considerar, tá? Agora veja, quantas coisas você precisa mudar? Você percebeu? Cuidar muito com o teu horário de sono, cuidar com a questão da atividade física que você precisa, não usar nenhum alimento que contenha estimulante, né? Eu citei, por exemplo, um só,
né, que a gente falou, do que foi o chá, mas você tem que cuidar. Café não pode fazer parte da tua alimentação, mas Não, isso nunca eu na não, vida. já não bebo, porque eu sou adventista já há algum tempo. Legal, ó, refrigerante à base de cola, refrigerante de guaraná, chocolate, tem que passar longe da tua alimentação. Outra coisa que eu ia dizer que é energético de jeito nenhum. Álcool, né, você já não usa, não poderia. Cigarro também de maneira nenhuma. Então Não, veja, isso já são muitas nunca. coisas, Messi. A gente precisava realmente de muito mais tempo. Mas eu espero que eu tenha te ajudado. A gente só tem 28 segundos. Mas foi muito legal conversar contigo hoje, Messi. Espero que eu tenha dado dicas importantes. Foque nesse momento, Messi, na atividade física e tenha um padrão de alimentação muito saudável, cuidando com esses alimentos, não incluindo esses que eu citei agora, né, embutidos, né, estimulantes e ricos em potássio, sódio e fósforo na tua alimentação. Beleza? Vou Acabou, 3 pesquisar. segundos.